Bom dia, amigos. Vamos refletir hoje sobre a declaração elaborada pelo apóstolo São João na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, onde ele disse: "O mundo inteiro jaz no maligno". Essa frase foi cunhada num texto em que o apóstolo faz um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Essa frase, "o mundo inteiro jaz no maligno", significa que o mundo todo está, de certa forma, sob o controle de Satanás. Isto implica, na verdade, de que ninguém é capaz de escapar da influência do diabo e da tentação e condenação do pecado sem o socorro providenciado por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. A nossa natureza é pecaminosa e o que mais sabemos fazer nesta vida é pecar. Isso é um fato inquestionável. No teor da sua primeira carta, o apóstolo fala da fé que vence o mundo. Ele explica que só quem é nascido de Deus é quem possui a fé genuína e crê que Jesus é o Cristo que o capacitará a vencer este mundo. Quero destacar a redundância dessa verdade, repetida em pelo menos 5 versículos ao longo de toda a carta que ele escreveu. O primeiro versículo se encontra em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, que diz: "Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus." Perceba que esse versículo nos diz que através da divina semente nascemos de Deus, e o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado de uma forma continuada. O segundo texto está escrito em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, que diz: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus." Já nesse texto, diz que a característica do que diferencia uma pessoa renascida novamente daquela que não nasceu de novo é a capacidade de amar de uma forma incondicional, visto que a nova natureza tem em sua essência o amor genuíno de Deus. O terceiro texto se encontra em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1, que diz: "Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido." Já neste versículo, nos traduz que a fé em Jesus é o que fundamenta o resultado do novo nascimento, bem como o amor de Deus e a seu Filho Jesus Cristo. O quarto versículo se encontra no capítulo 5, no versículo 4 e no versículo 5, que diz: "Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Já nesse verso, interpreta-se que o fato da pessoa ter nascido de novo é o que possibilitará a crer e vencer o mundo. O destaque aqui é a nossa fé. O quinto versículo é o versículo 5 de 1 João, do capítulo 5, que diz: "Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?" Como no verso anterior a este, aqui corrobora também a ênfase na fé associada a Jesus Cristo para podermos vencer o mundo. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, diz: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno
não lhe toca. Em outras palavras, João está nos dizendo que a fé genuína e verdadeira é uma evidência do novo nascimento. Se nascemos de novo, temos a vida eterna. Somos guardados do maligno, impossibilitando-o a nos atacar. Em 1 João 5,12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então é nesse ponto que o apóstolo indica que só existem dois grupos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. É exatamente essa realidade que João expõe ao dizer: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Perceba que não há uma terceira possibilidade ou uma outra classificação ou tipos de pessoas que existe além desses dois neste mundo. Ou uma pessoa pertence a Deus, ou ela pertence ao sistema corrupto e iníquo deste mundo, que é dominado pelo inimigo das nossas almas. O que a Bíblia deixa claro é que desde a queda do homem, Satanás assumiu um controle deste mundo caído através do engano. Ele tem se empenhado em cegar o entendimento dos homens, distanciando-os cada vez mais da verdade. Por isso que o próprio Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Como, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe ser expulso. E também no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 30, diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem em mim nada. Só existem duas opções: ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao diabo. Quem vive no pecado, sem ser salvo por Jesus, está debaixo do domínio do diabo e do sistema implantado por ele. 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quero agora destacar algumas frases chave da frase "o mundo inteiro jaz no maligno". A palavra jaz é uma palavra que está na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo do verbo jazer, e se refere a estar estendido, está na cama doente, está morto. A palavra jaz tem como sinônimo os seguintes termos: descansa, dorme, repousa, no sentido de estar morto. Situa-se, encontra-se, localiza-se. Está no sentido de estar em um determinado lugar. Como, por exemplo, você vai num cemitério e você vê lá escrito no túmulo: aqui jaz, a utilização da palavra jaz, o corpo de fulano de tal, como se fosse uma aplicação para situar alguma coisa naquele local. A palavra mundo, já na palavra mundo, refere-se ao mundo físico terra, ao mundo como sistema que envolve, por exemplo, a saúde, a economia, a ciência, a educação e por aí vai. É o mundo tratando-se dos seres humanos como seres terrenos, revelando a natureza terrena e animal. Então a palavra mundo pode ser aplicado tanto para a terra como para o sistema, como também para os seres humanos. Por que é que o mundo
jaz no maligno, está inserido numa região maligna. Primeiro, porque ele foi afetado pela queda. Está explicitamente isso escrito em Gênesis no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. O primeiro pecado, também chamado de pecado original, está repleto de ingredientes que estão em todos os demais pecados, como a rebeldia contra Deus, a incredulidade, o orgulho, desejo de ser igual a Deus e satisfação ímpia depois de cometer pecado. A partir de então, o pecado é transmitido com traços genéticos, morais e em rebelião para todos os descendentes de Adão e Eva, corrompendo todo o gênero humano. A perca da imagem e semelhança e do conhecimento de Deus, o homem ficou incapaz de produzir virtude espiritual, tornando-se depravado, e passou a ser governado por Satanás, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, que diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Segundo este texto, observa-se que o governo de Satanás consiste em administrar esse sistema utilizando aqueles que têm suas vidas influenciadas e cativas a esse sistema corrupto. Mesmo aqueles que pensam que não lhe servem são governados por ele para conduzir aos seus nefastos e maliciosos propósitos. O lema do sistema do governo de Deus é contrastado com o lema do governo de Satanás, na medida que os seus servos participam dos seus sistemas. Evangelho de João, capítulo 10, 10 diz: o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o lema desse sistema corrupto. Eles têm esse foco com respeito ao povo escolhido, bem como aos próprios que são instrumento desse reino. Logo, aqueles que estiverem sob a influência de Satanás sentirão os efeitos dessa servidão em si próprios. Aqui eu encerro essa reflexão, rogando a Deus muitas bênçãos para a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.